Oi, pessoal. Tô gravando esse vídeo. Na verdade, tinha esquecido de gravar esse vídeo. Eu estava fazendo uma conferência aqui nas pastas e vi que ficou faltando no de vocês uma explicação, uma devolutiva clara com relação à parte da prova. A gente até fez alguns comentários na aula passada, junto com os exercícios, mas não pontual com relação à prova, tá? Embora vocês já tenham tido a devolutiva, né? Cada um recebeu a sua devolutiva. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a prova, só para fazer alguns comentários sobre ela. Então, aqui, tá. Então, a primeira, né, falava ali para observar as duas atividades propostas. Deixa eu colocar aqui. Usando o jogo de trilhas. E daí, com base nas diretrizes, escreva pelo menos 2 argumentos para justificar a utilização ou não de cada um desses jogos, né? Sendo que seria dado um ponto para 2 argumentos, de acordo com a BNCC do jogo 1, e também um ponto para o jogo 2, né? Os argumentos podem ser favoráveis ou não, depende da análise que vocês estarão fazendo sobre cada jogo. Então, aqui, na verdade, não existia muito certo ou errado, existia uma certa linha diretriz aqui, tá? Por isso que é importante olhar o que eu comentei em cada um. Então, a primeira coisa aqui é do jogo 1. Jogo 1 é o jogo de trilha, não tem maiores informações em nenhum dos dois casos, né, gente? Então, imaginando que vai ter um dado, coisas nesse sentido, tá? Mas olhando pontualmente as imagens, né? O jogo 1 aparece ali em várias casinhas, aparece contas para as crianças estarem realizando, enquanto que no jogo 2, também de trilha, né, não aparece aparentemente contas. Vamos ver o que está escrito ali. A gente tem que aumentar esse zoom que eu não enxergo. Parabéns. Sua escovação foi adequada. Avance 2 casas. Então, avançava 2 casas se caísse nessa daqui, né? Você já sabe usar o fio dental. Avance 3 casas. Opa, avançava mais 3. Você dormiu sem escovar os dentes. Voltes ao início do jogo. Opa, teria que voltar tudo. E assim continuaria. Tem um outro aqui também, né? Você comeu doces e não escovou os dentes. Fique uma vez sem jogar, ok? Então, comparando os dois. Um aparece muito a questão da continha e o outro aparece um tema relacionado à parte de higiene bucal, escovação, né, dos dentes, de acordo com o que a gente vê da BNCC. Então, vamos lembrar que tem um item, tá lá na página, eu tô com ele aberto aqui também, deixa eu só colocar aqui, cadê? Espera aí só um minutinho, aqui. Tem um item, tá aqui, estava aberto aqui, da BNCC, que mostra lá quais são as competências específicas da matemática, da área da matemática. Ela aparece aqui, na página 265, tá? Eu não quero que vocês fiquem lembrando de tudo, todos os caminhos aqui, mas só para vocês irem poder, para que vocês possam fazer associações, né? Então, assim, a BNCC vai estar falando como competência específica da matemática a questão que não é simplesmente resolver contas. Está indo muito fora desse padrão de resolver contas. Okay? Vai estar na página 265, vai estar aparecendo dentro das habilidades, vai estar aparecendo explicando qual que é o objetivo de cada um dos eixos temáticos ali, das unidades temáticas da matemática, ok? Não quer dizer que não pode resolver continhas, né? Mas ok ter uma continha, mas dentro da base, quando está colocando a matemática como uma ciência humana, ela está se preocupando com que a matemática esteja dentro do que está acontecendo, dentro de um contexto, dentro de uma realidade, e a partir disso ela se apresenta. Ela se apresenta como uma ferramenta, ok? Por isso que nesses dois modelos, quais os argumentos e seria melhor o jogo 2 dentro das diretrizes da base? Primeiro, ela tem um tema norteador, um tema transversal, inclusive, ali de higiene, que vai estar trabalhando ciências, sim, sim, e é esse o objetivo. A matemática não aparece sozinha, isolada como uma ciência, ela aparece no meio das outras ciências, para que ela aparece como suporte para as demais. Ok? E daí você pode pensar assim, tá, mas esse jogo 2 não aparece muito a questão da adição, da subtração, que é tão importante de ser trabalhado. Aparece. Quando está falando avance 2 casas, né? Como essa prova era muito direcionada ao conteúdo do primeiro e do segundo ano que a gente havia trabalhado, né? A gente foi do primeiro para o segundo,
é muito forte essa questão de trabalhar com o lúdico. Quando está falando avance duas casas, está falando o quê? Some dois. Quando aparece aqui, ó, volte ao início, ó, subtraia, retorne, né? Essa ideia do voltar é uma ideia de subtração dentro de um contexto, né? É muito forte isso na BNCC quando está falando da resolução de problemas. Eu vi alguns colocando como jogo 1, como um dos argumentos, resolução de problemas. Isso aqui não é resolução de problemas. Isso aqui, perante a base, sim, tem contas de adição e de subtração que a criança vai estar praticando, mas isso não está fazendo com que ela resolva um problema. Dentro da BNCC, o que se entende por resolução de problemas é isso aqui que está no 2. Você tem um contexto e, a partir desse contexto, você vai resolver aquele problema. Ok? Você tem um enredo dentro daquela situação. Ok? Também relacionado à BNCC, né? Que alguns, como eu já corrigi todas, eu já posso fazer os comentários, né? Alguns até colocaram como uma questão do jogo 1 e do jogo mais do jogo 2, até falando que era um jogo que estava associado à unidade temática de álgebra, porque mostrava uma sequência. Gente, quando a gente fez até aquela atividade lá atrás de álgebra, que tinha a ver com uma sequência, quer dizer que para ir à próxima casa, eu tinha que ver o que tinha acontecido nas casas anteriores. Não é o que acontece aqui. Não nessa sequência, que é uma sequência que a base chama, lá na unidade temática álgebra, chama de sequência recursiva. Isso aqui não é uma sequência recursiva. Isso aqui é um jogo de trilha, sim, vai estar jogando dado, alguma coisa lá, e vai estar jogando de acordo com a instrução que aparece ali. Quando eu estou falando em sequência recursiva, eu estou falando que, por exemplo, para chegar aqui nessa casinha aqui, que tem o cascão, por exemplo, deveria acontecer alguma coisa anteriormente, é um padrão de comportamento anteriormente. Não. Nem nesse jogo 2, nem nesse jogo 1, ok? Eles têm contas que trabalham de maneira isolada, não necessariamente essa continha aqui, por exemplo, o 4 menos 4, não tem a ver com o 2 mais 1. Né? É uma casinha que foi colocada uma determinada operação. Para quem colocou, então só uma observação, que é uma unidade super importante, mas ela não está tão relacionada a essa proposta aqui. Quem colocou que essa unidade está relacionada, por exemplo, a criança saber que 4 menos 3 é igual a 1 e que 2 menos 1 também é igual a 1, opa, isso está a cara da unidade temática de álgebra, que daí está fazendo a associação que 4 menos 3 é igual a 2 menos 1. Embora não apareça isso claro no jogo, a professora poderia estar mediando uma situação como essa. Mas daí teria que aparecer a professora como mediadora explicando essa questão, ok? Isso é super importante também perante BNCC, para que aparece muito claro na BNCC, para que a criança argumente, associe, faça justificativas com relação aos resultados de uma conta. É muito mais importante o processo do que o resultado da conta. Não é simplesmente achar o resultado, né? Tinha mais uma coisa que eu ia comentar com relação a esse daqui, que eu lembrei. Alguns colocaram esse daqui como proposta bacana para ser utilizada. Se fosse argumentado que era uma atividade no meio de várias outras, né? Eu lembro que alguns até colocaram que esse jogo aqui é interessante, mas desde que tenha sido trabalhado com material concreto, que tenha várias outras formas de atividades, ok, né? Pode ver que ok até pela devolutiva que eu fui dando. Quem colocou, eu lembro que teve uma resposta que comentava duas, que esse daqui não se aplicaria porque estava muito mais relacionado às ciências. É justamente o inverso. Né? Exatamente se aplica. Né? O que muitos escreveram, né? Esse daqui não aparece as contas estão aqui. Quando fala avance, quando fala recue não, desculpe, volte. Né? Isso é a ideia de estou somando, estou adicionando tantas casas, estou indo para frente aqui. Né? Quando está jogando dado. Tudo isso tem a ver com a ideia de matemática, entende? A matemática, ela passa... ela não está declarada, ela está passando ali no meio desse contexto, que é exatamente como se prega na BNCC, tá? No 2, né? O 2 tinha um trecho aqui falando
da unidade de medida grandezas e medidas, né? Nela é dado destaque à unidade de grandezas e medidas, tal. Cria um exemplo de atividade em que seja possível trabalhar as habilidades, comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outras. E reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. E também fala de mais uma unidade temática, mais uma habilidade, desculpe, construir fatos básicos da adição e utilizá-las em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Então, também falava da questão da adição, né? Essas 3 habilidades dentro de uma atividade, né? Cria um exemplo de atividade, ok? Então, aqui tinha uma variedade, né? Meio ponto para a descrição da atividade, clareza nas ideias, tal. Atividade proposta relacionada às 3 habilidades em destaque e atividade proposta adequada para ser trabalhadas com turmas de primeiro ano. Então, por isso que eu li a habilidade inteira. Primeira coisa, precisariam aparecer as 3 habilidades, né? O que eu mais percebi ali, e eu acho que é perfeito, né? Para quem pensou algo dessa maneira. A ideia realmente de uma feira, um mercadinho, né? E daí dentro do mercado já tem ali, estava organizando, eu estou citando exemplos do que eu vi ali, que eu achei perfeito. Dentro dessa atividade, a criança tinha que organizar nas carteiras, na sala, essa daqui vai ser a bancadinha das frutas, essa aqui vai ser das bolachas, essa daqui vai ter guloseimas, enfim. E daí, na hora que ela está organizando, ela já vai estar classificando e ela também poderia organizar ali, aparece como proposta do trabalho, né, quais são as frutas mais pesadas, quais são as frutas mais leves. Olha a unidade, a habilidade ali que fala do termo, né, de comprimentos, capacidades e massas. Qual é o mais pesado? Qual é o mais leve? Na hora de organização do mercadinho, né, a quantidade de cadeiras que ficarão dispostas para que a criança medisse aquelas cadeiras que estão ali. Eu estou inventando ideias, tá? Um pouco do que eu já li, um pouco do que eu estou imaginando aqui. E que maneira, o bem importante para quem citou essa questão do medir. Gente, primeiro ano é muito a saída da educação infantil e olha o que aparece declarado na habilidade. Mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, não importa nesse momento, a gente não está tomando o uso das unidades de medidas convencionais, a gente não está falando da fita métrica, da trena, de uma balança, a gente está falando dessas unidades da mão, do palmo da mão que a criança vai estar medindo, ela vai estar usando o próprio celular dela e vai estar medindo com base no tamanho do celular. Ah, essa cadeira eu tenho é como se fosse o tamanho de 4 celulares, ok? É dessa forma que precisaria ser trabalhado no primeiro ano, muito ainda a cara da educação infantil, ok? Na verdade, está consolidando praticamente a aprendizagem da educação infantil. Quem colocou como propostas já utilizar unidades de medida, metro, balança, não que esteja errado, gente, mas eu até reforcei na hora da devolutiva individual, eu falei assim, não é esse o propósito, mas ele pode aparecer. Né? Não quer dizer que a criança não pode ter, ela pode ter acesso à régua, a tudo, mas ainda não é o propósito de construção. O que seria brilhante, quem pensou em atividades e aparecia lá, que vai estar fazendo essa medição com palma da mão, e daí o outro coleguinha também faz com a palma da mão dele, e a professora está fazendo ali uma relação do tipo, por que será que na tua mão deu 3 mãos e meia, e na do amiguinho deu 4? Por que será que deu essa diferença? Como que a gente poderia medir para sempre dar o mesmo resultado, para não ter esse problema? Ok? Isso era uma coisa também bastante importante de ser colocado. Daí não tem problema usar, né, a ideia da régua, alguma coisa assim, mas não é o que aparece como sendo inserido para a criança. Deixa eu ver o que mais aqui. Claro, unidades de medida, né? A questão da moeda é uma unidade de medida, né? A parte da moeda, o reconhecimento do sistema brasileiro. Aqui também eu vi que foi bem tranquilo, a maioria fez na ideia de feira mesmo, né? Vai estar vendendo alguma coisa. Então, quem conseguiu associar tudo no mesmo exemplo, né? É a organização da feira, do mercadinho, que vai estar medindo as coisas, organizando, percebendo qual é o produto mais leve, qual é o produto mais pesado entre as frutas.
do dinheiro, né? A criança recebe o dinheirinho ali de brincadeira da professora e vai estar simulando um processo de compra. Sempre, primeiro ano, notas de moedinha de R$1, R$2, né? A cédula de 2, de 5, 10, 20. Sempre é importante relacionar com o nosso sistema, né? Quais são as cédulas vigentes. Quem pensou em cédula de 50 centavos, ok, não está errado, mas é a mesma justificativa do metro, né? Da fita ali. Qual que é a justificativa? A justificativa é assim, não se trabalha ainda com números fracionários, com 50 centavos, né? A criança ainda não é o momento de ter essa compreensão. Pode ser mostrada? Pode. Né? A criança consegue associar aqui. Se a gente falar para ela que 2 moedinhas de 50 centavos é a mesma coisa que uma de R$1, ok, ela vai associar. Ela já até tem condições no primeiro ano de entender que aquilo é verdade. Que quando ela é menorzinha lá na educação infantil, ela vai preferir um monte de moedinhas de 10 centavos do que uma única moedinha de R$1. Né? Veja, pela quantidade, parece que tem mais. No primeiro ano, não. Normalmente já veio trabalhando isso na educação infantil e ele já até percebe que não quer dizer que 2 moedinhas de 50 centavos vale mais do que uma de R$1. Então, pode ser explicado para a criança isso, mas não é o foco do primeiro ano. Foco do primeiro ano, por isso que eu coloquei ali construir fatos básicos da edição, é justamente pegar esse dinheiro, contar, ver quanto custa aquele produto e que combinação de moedinhas, que combinação de cédulas eu preciso estar utilizando para pagar aquele produto. Okay? Como que ele faria isso? Pelo processo de contagem. Né? 2 mais 5, opa, eu tenho R$7 aqui. Isso aqui que eu quero comprar custam 9. Então eu preciso pegar mais uma nota de R$2. Então essa seria a adição, aparece muito claramente dentro da própria ideia do mercado aí, que acho que todo mundo colocou a ideia de mercado, pelo que eu lembro. Agora já faz um tempo que corrigi, até não lembro exatamente o que apareceu ali. Mas muito nesse sentido, ok? Descontos aconteceram realmente quando falou bastante de uma habilidade, mas não falou da outra, não fez a relação de como seria trabalhado, né? Então faltou relacionar. Como eu disse aqui, certo e errado não, existe muito mais o que ficou faltando, tá? O detalhe bem importante sempre nessa aplicação, principalmente, e aqui houveram confusões, né? Aqui, ó, comprimentos, capacidades ou massas ainda com a questão do não convencional. Foi o que a gente comentou muito durante as aulas, as práticas que nós tivemos, ok? A terceira, né? A terceira apareciam 3 atividades, né? Observe as seguintes atividades propostas para serem trabalhadas com as turmas do primeiro ano, a partir de critérios estudados da BNCC, em especial da unidade temática números, justifica a utilização de cada uma dessas atividades com argumentos favoráveis ou não para sua utilização e, por fim, discuta com a sua equipe qual dessas atividades vocês escolheriam para trabalhar com a turma de primeiro ano e justifique. E aqui tem falando a justificativa para cada atividade meio ponto, mais a escolha da equipe, né, de vocês que fizeram a prova, mais meio ponto. Tá, então aqui nessa situação, primeira, já vou ser meio repetitiva, porque eu já falei sobre isso lá na primeira questão, né? Continha. A outra aqui tem um processo de contagem, né? A criança teria que contar a quantidade de bolinhas e associar o número. É uma questão de pareamento, né? Quantidade e número, é uma coisa bem importante. E uma outra atividade aqui, foi uma atividade até que nós fizemos em sala, essa daqui, né? Lá nas primeiras aulas online que nós tivemos, Marina chamou 3 amigos para brincar na sua casa. Sua mãe preparou um lanche para as crianças com diversas frutas. Escreva a quantidade de cada fruta. Se cada criança comer uma fruta, quantas sobrarão? Então, essas 3 atividades. Primeiro, justificativa da primeira atividade. Na verdade, gente, a primeira atividade, pensando como utilização de turmas de primeiro ano, ela acaba sendo pior, inclusive, do que a atividade do jogo 1, tá? Simplesmente por a conta estar sendo montada de maneira vertical. Não pode isso, gente. Não é que não pode. Isso vai aparecer depois e vai aparecer depois quando eu estiver usando a ideia do quadro valor-lugar. Sabe como a gente está trabalhando agora? Que entra na ideia do segundo ano, daí sim. Né, que vai identificar unidade, dezena, centena, daí sim.
nesse formato, acaba remetendo muito àquela coisa tradicional da criança só olhar os resultados, somar e colocar a resposta, ok? Então, também, de acordo com as justificativas atuais da BNCC, não seria de acordo. Essa daqui, realmente, entre as três, quem escolheu essa, estamos daí no momento passado da matemática, né? Não é o momento atual, não reforça essa linha, né? Não é com esse objetivo. Claro que a gente sempre discute nas aulas, você pode até falar, mas não é isso que eu vejo nos estágios, Isabelle, não é isso que eu vejo algumas professoras realizando em determinadas escolas. Pois é. Concordo, e a gente vive, né, comentando sobre isso. O que acontece, né? Que às vezes a escola ainda foca muito nisso, né? A falta de formação dos professores, o que é, né? É uma discussão longa que vai isso, a gente vive discutindo isso nas aulas, mas não é a proposta como tem aparecido na BNCC. Atividade 2. Atividade 2, gente, eu vi várias justificativas ali, alguns falando que escolheram atividade 2, alguns, inclusive, ganharam a nota integral, porque justificaram assim, que era uma atividade que, olha alguns detalhes interessantes, repare que essa primeira parte pintada aqui são 10, né? Já está remetendo à ideia de conjuntinho de 10, para quem pensou no material dourado que a criança utilizou, mais os cubinhos, opa! Sabe? Para quem justificou essa 2, associando com materiais manipulativos, que esse conjuntinho lembrando com material dourado, olha, é bem interessante, até porque o foco muito intenso do primeiro ano é esse processo de contagem e é esse entendimento quando inicia a ideia de juntei um grupinho com 10, então vamos trocar por uma barrinha, a ideia da barrinha, né, do material dourado da dezena. Então, quem fez esse tipo de associação e justificou, não era o que eu esperava como resposta, mas ficou brilhante e alguns colocaram, né? A maioria nesse daqui, né, respondeu de acordo também entre esses três. É como se fosse quase assim, né? Esse é o menos aconselhável, o 2, se você usar de alguns recursos, é interessante. E o terceiro, por que seria melhor de acordo com a BNCC? De novo, por conta da questão do contexto. Ele traz um problema. De novo, aquela palavrinha da BNCC. Situações, problemas. Resolver problemas de acordo com o contexto. Que a criança precise pensar a respeito para chegar a uma conclusão. Não é simplesmente bater o olho, 4 mais 3, 7. 5 mais 1, 6. Não. É que ela tenha que ler e perceba que esse exercício é a mesma coisa que o jogo lá anterior da trilha. Cadê o número daqui? O número aparece de acordo com o que a criança vai ler e vai ter que, a partir do que ela leu, construir a sua resposta. Veja a letra B aqui, né? Ó. Se cada criança comer uma fruta, quantas sobrarão? Ó, ela tem que associar. Quantas crianças? Marina mais 3. 4 crianças. Se cada criança comer uma fruta, opa, então eu tenho 4 crianças. 1, 2, 3, 4. Quantas sobrarão? 1, 2, 3, 4 também. Okay? Olha o nível de associação que tem que ser feito. Então, além do contexto, a questão da conta de subtração, a questão da associação, uma criança para uma fruta, né? É perfeito isso, né? Porque a criança está fazendo um processo de associação, ela está e dentro de um determinado contexto, não é simplesmente uma continha armada, tá? Então, essa aqui também, perfeito, quem ainda justificou, associando também com materiais e várias outras coisas que precisam ser colocadas. De novo, gente, não é, eu sempre falo muito isso nas nossas aulas e estou reforçando de novo. Não é que assim, nunca vai ser usado conta, né? Nunca vai poder usar uma trilha desse jeito, até porque as crianças vão adorar a trilha assim, tá? Não é isso, nunca. Não é o foco que é dado na BNCC. Tá? O foco está muito explícito da questão matemática como ciência humana. E quando a gente está falando matemática como ciência humana, a gente está falando uma matemática que não vise simplesmente resolver continhas. Ela tem que interpretar a partir desses problemas. Gente, um exemplo clássico disso são as questões de Enem. Né? As questões de Enem não estão focando mais a decoreba num determinado assunto. Vem um determinado contexto e a partir disso você resolve a questão. Né? E é um contexto interdisciplinar, né? Que normalmente não é isolado ali. Né? Eu lembro de uma questão que eu vi uma vez, que essa questão me marcou muito, porque eu estava com um problema em casa, no meu
Gente, eu gravando correção da prova e eu já estou contando o caso, né? Enfim, eu lembro de uma questão que falava de um problema na privada mesmo, né? Na patente do banheiro, e eu estava com um problema na época. E aparecia, era uma questão de física, né? Então mostrava dentro a válvula, eu não sei os nomes, gente, do negócio lá. Aparecia tudo e tinha que, a partir disso, resolver o problema ali, era um problema de física, né? E eu olhava aquela questão e falei, gente, por isso, né? Eu não tive isso na minha aula de física que mostrasse isso dessa maneira, senão eu não precisaria chamar o marido de aluguel para resolver o problema aqui da privada aqui em casa. Né? Agora precisei chamar porque não sabia resolver o negócio. E o negócio não parecia difícil, entende? Então era aquela coisa, era física aplicada a uma situação do cotidiano. Então, não é somente educação básica, né? É ensino fundamental 1, né? Isso vai para a educação básica, isso vai para o ensino superior. Deveria ser dessa maneira também que todos nós no ensino superior estamos trabalhando. Ok? Gente, de novo, qualquer coisa, quadro evolutivo individual ou com essas questões aqui, me avisem via WhatsApp. Eu sempre deixo o WhatsApp para vocês nas aulas. Podem entrar em contato, podem argumentar sem problema algum, tá bom? Espero que tenha ajudado. Valeu, obrigada. Eu nem sei quanto tempo demorou isso aqui, né? Mas eu consigo falar bastante, né? Então, eu acho que demorou um pouquinho. Obrigada, gente. Valeu, até.